Estamos aqui para mais um Acorda Búzios, esse bate-papo aberto com Tolentino Reis. A gente fala de desenvolvimento, de cidadania, de oportunidades. E lembrando que esse papo é muito importante ter a sua participação, é uma via de mão dupla. Você que é buziano, você que é buziana, a gente quer muito que você participe. E hoje a gente vai falar de mobilidade urbana e acessibilidade. Tudo bem, Tolentino? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer muito grande estar aqui de novo falando com vocês. E hoje a gente vai bater um papo para falar sobre mobilidade urbana. Luiz, é um problema realmente complicado que tem na nossa cidade. É um prazer discutir sobre esse tema. Então, rapaz, você como cidadão, como morador de Búzios, como que você enxerga não só a mobilidade urbana, mas como a acessibilidade no dia a dia das pessoas, no dia a dia do buziano? Bom, mobilidade urbana na nossa cidade é um problema realmente gravíssimo, né? Porque a gente vive numa cidade 100% turística e tem muito turista, muita gente que deixa de vir para a cidade por conta desse problema de mobilidade urbana. É só chegar um feriadinho prolongado, um final de semana maior, que a cidade já vira um caos, não só para quem vem de fora, o turista que vem frequentar a cidade, mas para os moradores que vivem em Búzios. Porque você imagina, o cidadão trabalha na cidade, vai para a praia, geralmente trabalha na Rua das Pedras, no centro, né? E aí acorda às 5, 6 horas da manhã, vem trabalhar, quando dá 6 horas da tarde, ele está saindo do trabalho. E aí começa um outro problema, que é a espera pelo transporte, porque a cidade fica totalmente parada, tem pessoas que ficam no ponto de ônibus 3, 4 horas para rodar 4, 5 quilômetros. Então isso é um problema realmente crítico na nossa cidade. A gente tem que pensar muito num formato de resolver esse problema. Como, por exemplo, a gente tem aqui um espaço, aqui próprio na Marina, que a gente precisa ter um bolsão de estacionamento. A gente precisa ter um espaço para desobstruir as nossas vias. Mas quando eu falo de mobilidade urbana, eu falo também das nossas vias. As nossas vias não são vias de qualidade, é muito buraco, a gente não consegue andar, quebra-molas o tempo todo, não tem um projeto de sinalização. Então a gente tem que falar de mobilidade urbana num todo, porque não é só também em projetos para desobstruir as vias, mas a gente precisa também ter vias de verdade para a gente poder trafegar na cidade com tranquilidade. Então assim, eu penso, é lógico, que a gente tem que ter um projeto realmente de um bolsão de estacionamento, para a gente poder desobstruir as nossas vias lá para dentro. A gente tem que ter um transporte auxiliar, alternativo para o morador, mas também para o turista. Eu penso que as nossas vans, ela tem que ter um prazo de troca. As nossas vans hoje são trocadas, se eu não me engano, de cada 8 ou a 9 anos. A gente podia trocar antes, mas eu também entendo que os nossos cooperados, os donos de cooperativa, hoje não têm condição de trocar por conta da vida econômica da cidade, que é um problema. Mas aí qual é a contrapartida que eu penso que a cidade poderia dar? Porque eu já vivi isso em outras cidades que eu trabalhei. Por exemplo, a prefeitura ela pode subsidiar o passe escolar e o passe idoso, mas na íntegra. Hoje nós temos 2 gratuidades por van. Então qual seria o ideal? Subsidiar 100% dessas gratuidades, que eu já vi que é viável em outras cidades que eu já trabalhei. Se a van tem 16 lugares, e se tiver vazia e tiver 16 estudantes, pegue os 16 estudantes e a prefeitura paga por isso. O próprio idoso, você imagina o senhor de 65 anos que trabalhou a cidade a vida toda. A nossa cidade é uma cidade que tem muito idoso. É uma cidade que hospeda esse tipo de cidadão que viveu na cidade o tempo todo, trabalhou, nasceu na cidade. Os próprios buzianos que estão aqui, que não saem daqui. Aí você imagina, o senhor trabalha na praia também, e aí sai 6 horas da tarde, fica lá no ponto de van, ele tem que esperar passar uma van com uma gratuidade. Se já é difícil ter vans para as pessoas que pagam, que pode escolher qualquer tipo de assento, imagina o idoso que depende de uma gratuidade. Às vezes ele espera 20, 30 vans para passar para ter uma vaga. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso porque o próprio cooperado, ele quer carregar a única gratuidade, porque senão ele também não faz a receita dele. Claro. Agora, se a gente pagar por isso, se a prefeitura pagar por isso, se tiver 16 bancos vazios e se tiver 16 idosos no ponto, a gente tem que respeitar esse idoso e subsidiar o passe para ele. Então isso é um dos fatos que a gente tem que trabalhar muito sobre isso. A gente vê também hoje em dia, não só no Brasil, Rio de Janeiro até tem trabalhado muito, quando eu digo Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro tem focado muito nisso e a gente vê isso nas grandes cidades do mundo,
o investimento em ciclovias, né? Porque a ciclovia, além de ser um transporte, óbvio, além de ser um meio de transporte que não vai poluir, é um meio de transporte que é acessível, né? A bicicleta é um objeto que é acessível para a grande maioria da população. O que você pensa em relação a isso? Isso vai até nesse assunto anterior que eu falei das vias, né? Nós não temos vias de verdade. Então, assim, eu tive um tempo na Holanda. Na Holanda, 90% anda de bicicleta. É uma cidade totalmente que tem um pensamento para mobilidade urbana e as pessoas trafegam normalmente de bicicleta. É lógico que a gente tem que fazer um estudo aqui na cidade, a gente tem que conversar com um especialista, porque eu não sou especialista em mobilidade urbana. Eu penso que a gente tem que melhorar muito, eu sei exatamente o que eu acho que tem que ser feito, porém, a gente tem que trazer pessoas especializadas para o assunto. A gente tem grandes profissionais de mobilidade urbana na COP, na USP, na UFRJ, a gente tem que trazer esse pessoal para cá, para a gente discutir mobilidade urbana junto com a iniciativa privada, junto com a população, para a gente tentar chegar num consenso e ver o que é melhor. Será que vai precisar desapropriar algumas casas para poder alargar algumas vias e remunerar esses moradores de forma adequada para poder construir uma cidade melhor? Não sei, mas é um caminho. Mas isso tem que ser conversado, né? Eu que vou decidir, não é a gente que vai decidir sozinho. Tem que ter o apoio da população, da iniciativa pública, com a iniciativa privada e com especialistas. O que eu vejo que em grande maioria as grandes cidades, ou até as pequenas cidades, querem colocar secretários e pessoas que não têm capacidade nenhuma para gerir determinados assuntos e que não vão desenvolver nada na cidade, como Búzios, por exemplo. A gente tem uma cidade que tem 24 anos de emancipação e a gente não vê um projeto de mobilidade urbana numa cidade que vive 100% do turismo. Exatamente. Cadê o secretário de transporte? Cadê o prefeito que tem que cuidar disso? Por que não pega isso na mão? Por que não chama a população e discute políticas públicas? A gente vive do turismo, Luiz, 100% do turismo. Ô Tolentino, e sobre acessibilidade, né, cara? A gente vê alguns, pelo menos aqui em Búzios, a grande maioria dos locais, das calçadas, enfim, quer seja no centro, nas praias, não tem essa preocupação com a acessibilidade. Isso é uma coisa também que as pessoas precisam se preocupar, né? Não só com aquele cara que anda de cadeira de roda, mas também o cara que não enxerga, enfim. O que você pensa como cidadão em relação a isso? Luiz, a gente tem que se preocupar com todo mundo, né? Eu não posso olhar só para o meu quadradinho e viver nele, porque eu não sou deficiente, eu posso ir na Rua das Pedras andar tranquilamente, eu posso visitar os mirantes da cidade. Mas e o deficiente físico, e o cadeirante, como é que faz? Ele não pode vir a Búzios? Ele não pode ver as maravilhas, as belezas naturais da nossa cidade? E os daqui que vivem aqui, eles não podem ter o acesso à Rua das Pedras? Não podem conhecer melhor a cidade? Esse é um outro projeto que é preciso, é necessário ser desenvolvido para os cadeirantes, para os deficientes físicos. Eles precisam ter acessibilidade para viver o mundo que a gente vive, para deslumbrar as nossas belezas naturais. É um projeto que tem que ser desenvolvido. Isso é prioridade nossa, a gente tem que fazer isso acontecer. Quando eu falo nossa, toda a sociedade civil, do poder público, isso tem que acontecer. E pegando um gancho no que você falou, e voltando um pouquinho no assunto lá atrás que a gente falou da mobilidade urbana, nós temos aqui a Armação dos Búzios, muitos ciclistas que podem também nos ajudar e ajudar até os especialistas de mobilidade urbana a desenvolver projetos de mobilidade, porque a gente tem muitos ciclistas aqui na cidade, eles andam a região dos lagos todas. E já tem algumas pessoas conversando comigo, poxa, Tolentino, imagina um consórcio de ciclovia que liga a Armação dos Búzios a Arraial do Cabo, olha que beleza, e passando pelo litoral, conhecendo as praias, as cidades. Pô, será que isso não seria possível? É lógico que é possível. O que é impossível para alguns é possível para a gente porque tem que ter relacionamento. Você tem que chegar no prefeito lá de Cabo Frio, junto com o prefeito de Arraial, construir uma parceria de turismo. As 3 cidades vivem do turismo. Imagina a gente com uma via para ciclismo aqui na cidade, na região dos lagos, envolvendo as 3 cidades, o que não ia agregar para a nossa região, um turismo de ciclismo, de ciclistas. Pô, muito bacana, Luiz, tem muita coisa boa. Eu sonho, eu gosto de realizar, eu vivo isso e eu sei que é possível a gente transformar a nossa cidade numa cidade melhor para todos, meu irmão. É muito importante isso. Perfeito, tá vendo? Isso é ideia, na verdade, ideia, opinião de um cidadão de Búzios. Como você, cidadão, você que é buziano, você que é buziana, você tem que participar dessa discussão. A gente quer muito a sua opinião. Esse foi mais um Acorda Búzios, mobilidade urbana e acessibilidade. Tamo junto.